trajetória incerta atravessavam em todas as direções. Quais seriam, contudo, as consequências resultantes da colisão de um meteorito com a Terra? Um meteorito qualquer tem a velocidade média de cerca de 42 km por segundo. Como a Terra se desloca a 30 km por segundo, conforme a direção da trajetória, um meteorito poderia alcançar a atmosfera com velocidades entre 12 e 72 km por segundo. O atrito com a atmosfera é capaz de gerar um calor tão intenso que seria suficiente para destruir a maioria deles. Se sua massa for muito grande, este calor gerado poderia destruir a vida na maior parte da região atingida, e a massa que restasse ainda iria atingir o solo com um impacto equivalente a milhares de bombas de hidrogênio explodindo simultaneamente. Apenas alguns poucos quilômetros de diâmetro já o tornariam um petardo mortífero, capaz de eliminar toda a vida da face da Terra. Isto ocorreria porque o choque iria provocar erupções vulcânicas, terremotos e furacões por todo lado. O choque de um único meteorito ocorrido há cerca de 65 milhões de anos atrás, por exemplo, foi capaz de destruir todos os dinossauros que habitavam o planeta. Se por qualquer motivo fosse provocada uma alteração na inclinação do eixo polar do planeta, trazendo os polos mais para perto do plano equatorial, as consequências seriam catastróficas. Isto poderia ocasionar o deslocamento dos mares, a submersão de enormes quantidades de terras continentais, a imersão de terras cobertas por água, glaciação em terras quentes, etc. O gigantesco deslocamento de águas, mas as tempestades violentas que se seguiriam dariam a impressão de ter acontecido um dilúvio universal, a quem conseguisse sobreviver ao desastre. Para que o eixo terrestre se incline assim, o planeta teria que sofrer uma violenta alteração em sua velocidade radial, o que só ocorreria se uma grande massa, maior do que qualquer planetoide, se aproximasse e exercesse uma gigantesca atração gravitacional. Como os planetas do sistema estão fixos em suas órbitas, seria necessário que um planeta intruso de massa considerável viesse de fora do sistema. Mas para chegar à órbita terrestre, ele teria que escapar à atração dos planetas gigantes do sistema, Júpiter e Saturno, os quais poderiam estabilizar sua trajetória e colocá-lo em órbita solar. Desde a década de 70 que se sabe a respeito da destruição da camada de ozônio pelo gás CFC. Este componente, ao entrar em contato com o ozônio na alta atmosfera, entra em reação com ele, neutralizando-o. A camada de ozônio é uma espécie de escudo protetor contra a radiação ultravioleta que provém do Sol, e é esterilizante. Se a radiação ultravioleta não é barrada, ao chegar ao solo ela pode causar câncer de pele nos seres humanos, bem como destruir o delicado ecossistema dos mares, pela eliminação do fitoplâncton que faz parte da cadeia de alimentação animal. Isto poderia provocar uma catástrofe ecológica em todo o planeta. A liberação indiscriminada de gases tóxicos de todo tipo na atmosfera vem gradativamente aumentando a temperatura média em todo o planeta. A consequência imediata é o degelo da calota polar, degelo este que libera grandes quantidades de água suplementar para os oceanos. Isto provoca tempestades, alterações climáticas, e ao longo prazo pode submergir a parte litorânea de vários países, bem como ocupar completamente aqueles países cuja superfície está abaixo da superfície do mar, como a Holanda, por exemplo. O pesquisador Ivan T. Sanderson escreveu no Saturday Evening Post de 16 de janeiro de 1960, súbita expulsão em massa de poeira e gases causaria a formação de monstruosas quantidades de chuva e neve, e poderia bem se mostrar pesada a ponto de apagar a luz solar durante dias, semanas, meses, e mesmo anos, se o movimento da crosta continuasse. Ventos para além de qualquer coisa que hoje se conheça, saltariam de ambos os lados, com violentos descomedimentos de temperatura. Haveria 40 dias e noites de neve num lugar, inundações continentais em outros,
estrondosos furacões, maremotos e terremotos trazendo desligamentos e vagalhões em outros, e muitas outras perturbações. Talvez o mais importante, contudo, tenham sido os gases, que, provavelmente, seriam atirados mais alto do que tudo. Citado por Giuseppe F. Goldavage, Astrologia Espacial e os Mistérios do Futuro. A lista de possibilidades destrutivas da vida terrestre é infindável. Guerra atômica, extrema poluição ambiental, vírus mortais, desequilíbrio ecológico, extinção da camada de ozônio, doenças resistentes a vacinas e antibióticos, superpopulação, empobrecimento do solo, infertilidade humana crescente, mutação genética. Parafraseando o escritor Isaac Asimov, escolha sua catástrofe. Nota: há que se considerar um fator que nem sempre é levado em conta. Doenças tão mortais como a gripe espanhola e a peste negra ocorreram em épocas em que os recursos médicos e de higiene, tais como hoje os conhecemos, eram inexistentes. A possibilidade que existia de estas doenças dizimarem toda a população do globo, em suas épocas, não pode ser subestimada. Como se pode ver pelos números apresentados, apenas estas duas doenças foram capazes de dizimar mais pessoas do que as duas grandes guerras mundiais, com toda a sua carnificina. Mesmo assim, a humanidade não foi extinta. A natureza, de uma maneira desconhecida, provocou o arrefecimento das epidemias, por um lado, e por outro intensificou a libido das pessoas, fenômeno comum em época de grandes catástrofes, providenciando o repovoamento do planeta. De uma maneira estranha, parece que a vida, a natureza, protege a si mesma, independente da ação humana e de suas preocupações de sobrevivência. Embora não proteja o indivíduo, a espécie é protegida. Fim da nota. A crença religiosa, em geral, de um fim do mundo tem uma graduação que vai da crença no fim do mundo, o planeta Terra, até a crença no fim do universo, o cosmos. Mesmo atualmente, com todo o sofisticado conhecimento científico acumulado, existem pessoas que acreditam sinceramente que todo o universo tem apenas pouco mais de 4.000 anos de idade e vai terminar em breve, pela ação direta de Deus. Somente pela fé, muitas pessoas são capazes de crer que a Bíblia registra não apenas a epopeia de um povo, o hebreu, mas de todo o universo, e que os profetas deste povo ameaçaram todo este universo de destruição apenas em razão dos pecados deste povo em particular. Sob um aspecto puramente científico, é impossível que uma destruição cósmica venha a ocorrer brevemente. De acordo com todas as evidências, o universo ainda irá durar, no mínimo, o equivalente à sua idade atual. Isto significa bilhões de anos. Além disso, a quantidade de energia necessária para provocar a destruição de um único planeta é tão vasta, que a energia necessária para destruir todo o universo seria inconcebível, e não estaria disponível. Naturalmente, não faltarão aqueles que dirão que para Deus nada é impossível. Mas seria um paradoxo acreditar que, sendo Deus onisciente, Ele seria capaz de criar as leis que regulam todo o universo para posteriormente vir quebrá-las e provocar a destruição deste universo, apenas porque, na Terra, a humanidade o teria desobedecido. Uma das possibilidades científicas para a destruição do universo, quando ele chegar ao fim do seu ciclo de vida, seria pela morte térmica. Mas nesta época, a Terra já teria desaparecido há bilhões de anos, devido ao término do ciclo de vida do Sol. Neste caso, o nosso fim estaria então ligado apenas à nossa estrela central, mais do que a qualquer outra coisa. As Escrituras, como fazem parte do referencial religioso do mundo ocidental, praticamente delinearam a mentalidade, o comportamento e a atitude dos povos cristãos com relação à vida, à realidade e ao próprio futuro do mundo. Alguns profetas terminam os seus livros dizendo algo como: quem for sábio, que entenda, o que, de uma certa maneira, sugere que tais textos poderiam estar escritos de uma forma cifrada,
apenas apta a ser lida por iniciados ou conhecedores das chaves apropriadas de interpretação. É inegável que, do modo como estão escritos, os textos bíblicos estão sujeitos a diversas e variadas interpretações. Além disso, não se pode menosprezar a possibilidade de erros de tradução, de interpolações e de manipulações de todo tipo. É comum levar-se a letras certas afirmativas, como se fossem oriundas da boca de Deus, ignorando todos os problemas relativos à continuidade de textos antiquíssimos, inicialmente transmitidos apenas oralmente. Um outro problema refere-se à origem dos próprios livros religiosos, provenientes da tradição religiosa judaica. Não seria possível, por exemplo, que muito do que se considera como relativo à tradição cristã não seria exclusividade da tradição hebraica. Não seria temerário vincular certas profecias, principalmente do Antigo Testamento, próprias ao desenvolvimento histórico do povo judeu, ao desenvolvimento histórico dos povos de tradições religiosas alheias. Afinal de contas, a multiplicidade e a pluralidade religiosas são a regra, e não a exceção. Religiões fortemente enraizadas, como o islamismo, por exemplo, que embora possuam origens comuns às do cristianismo, a partir de Maomé fixaram o seu próprio rumo e estabeleceram suas próprias ilações teológicas e teleológicas. A teleologia faz referência às causas finais das coisas, bem como instituíram o seu próprio livro religioso, o Alcorão. Deste modo, qualquer previsão ou profecia acerca do fim do mundo, antes de ser aceita sem reservas, deve ser analisada profundamente, porque talvez faça referência, tão somente, a um fim de mundo localizado e particular. O profeta Ezequiel, por exemplo, é explícito a este respeito. Os castigos prometidos fazem referência direta à idolatria de Israel. A destruição de Jerusalém é constantemente anunciada, e a ruína, o fim do povo de Israel, sua dispersão, estão também claros. Também em Mateus isto se encontra. Há dois tipos de profecias de fim de mundo em Mateus 24. Quando Jesus se refere, por exemplo, aos eventos que provocarão a escuridão do sol, da lua, das estrelas e o abalo dos fundamentos dos céus, naturalmente só pode estar se referindo a um evento de tal magnitude que irá afetar todo o planeta. Mas em todas as referências, por vários apóstolos, do tipo os tempos estão chegados, ou esta geração não passará sem que se cumpram tais coisas, elas não estão se referindo ao fim do mundo como um todo, e sim ao fim do mundo judeu. Isto aconteceu, como a história registrou, no ano 70 depois de Cristo, quando um exército romano destruiu Jerusalém. O templo foi saqueado de seus tesouros e depois completamente destruído. A única coisa que restou foi o muro conhecido atualmente como Muro das Lamentações, e os que sobreviveram ao massacre foram escravizados e dispersados. Este foi o segundo fim de mundo para o povo judeu. A abundância de referências a destruições, catástrofes e calamidades de todo tipo podem estar mencionando também a contínua perseguição sofrida pelo povo judeu em todo o mundo, desde a Idade Média. Esta perseguição chegou ao auge, como se sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista, no que hoje se conhece como Holocausto. Para os judeus, este extermínio foi igualmente um verdadeiro fim de mundo, o terceiro de sua história. Nota: quando o templo foi saqueado pelos babilônios, os judeus conseguiram salvar a maior parte do tesouro, escondendo-o nas grutas que margeiam o Mar Morto. Quando Tito destruiu o templo pela segunda vez, também não conseguiu levar todo o tesouro, que tinha sido novamente escondido. Mesmo assim, a quantidade de ouro e joias levada para Roma foi imensa, incluindo-se um candelabro de 7 braços que pesava 30 quilos de ouro maciço. Quando os visigodos invadiram Roma no ano 410 d.C., eles saquearam a cidade e levaram, por sua vez, todos os tesouros saqueados nos santuários do Oriente,
inclusive o do Templo de Jerusalém. Este tesouro foi levado por Alarico II para a Península Ibérica, onde os visigodos se instalaram na Aquitânia. É possível que tenha sido levado inicialmente para Tomar, em Portugal, e depois para Toulouse e Carcassonne, na França. Quando os visigodos foram derrotados pelos francos, ele foi retirado destes locais. Uma pequena parte dele foi encontrada em Toledo, Espanha, mas o maior montante desapareceu. Afirma-se que este tesouro estaria escondido nas grutas próximas à vila chamada Rennes-le-Château, situada junto aos Pirineus. Em 1153 Bertrand de Blanchefort era o sexto grão-mestre da Ordem do Templo. Nesta época, os templários convocaram secretamente fundidores de ouro alemães. Mas, embora existissem minas de ouro na região, os romanos, em sua época, as teriam abandonado por estarem esgotadas. Acredita-se ser este o motivo pelo qual os alemães foram chamados, para fundir o tesouro em lingotes de ouro. Foi neste lugar que viveu o abade Berenguer Saunieri, o qual, entre os anos de 1891 e 1917 teria gasto uma fortuna incalculável, que não se sabe como, foi parar em suas mãos. Em 1891 o abade teria descoberto 4 pergaminhos, um dos quais, decifrado, o teria conduzido à descoberta de um tesouro. Dos outros 3, 2 fariam referência a uma estranha genealogia, a qual confirmaria a linhagem sanguínea dos merovingios, e o último faria referência a um segredo de Estado, que não foi divulgado. 21. Haverá um fim para o mundo? Encontram-se, espalhadas pelas tradições de todos os povos mais antigos, referências constantes a catástrofes cósmicas que teriam destruído continentes e provocado a extinção de vários povos. Relatos orais passaram de gerações a gerações, contando acerca de destruições fantásticas e cataclismos inimagináveis que teriam assolado o mundo em um passado distante. Outras tradições afirmam que tais destruições são periódicas, pela água e pelo fogo, e que a humanidade tem um ciclo de vida ou ciclo de idade no qual cada fase seria separada da seguinte por uma vasta destruição. Platão, por exemplo, afirma que o mundo tem um ciclo de 7 eras, ou 7 idades. Para a nossa era atual, a memória humana aguardaria apenas os relatos referentes à última destruição, o dilúvio relatado na Bíblia. Este dilúvio é também relatado por outros povos, tais como o grego antigo, dilúvio de Deucalião e Ógiges, e o dilúvio caldeu, no qual também é mencionado um personagem, o Utnapishtim, que teria construído uma grande arca para salvar sua família e grande parte dos animais. Heródoto, ao viajar pelo Egito, tomou conhecimento dos anais da história egípcia, que segundo os sacerdotes remontaria a milhares de anos. De acordo com os relatos que ouviu, a terra sofrera não apenas uma, mas várias destruições pelo dilúvio, em eras remotas. Além disso, o seu eixo já teria se deslocado várias vezes, fazendo que o sol passasse a nascer no oeste, ao invés de no leste. As tradições mexicanas antigas descrevem 4 mudanças do sol, que chamam de 4 sóis pré-históricos, bem como o ataque ao sol pela serpente Quetzalcoatl, provocando trevas. Caio Júlio Solino, que viveu no século III, disse que os povos que viviam na fronteira oriental egípcia afirmavam que o sol em certa época mudara sua direção, passando a se por onde antes se levantava. Platão descreveu em suas obras Timeu e Crítias uma história ouvida pelo legislador ateniense Solon, contada pelos sacerdotes egípcios a ele quando de sua visita ao Egito. Eles teriam afirmado que a humanidade já havia sido destruída várias vezes, tanto pela água quanto pelo fogo, sendo que da última vez os cataclismos teriam afundado um enorme continente. Este seria o mítico continente da Atlântida. A ciência moderna, com raras exceções, rejeita tal história, classificando-a de fantasiosa. É curioso, no entanto,
que quando os sacerdotes descrevem assolam a região marítima além das colunas de Hércules, eles dizem assim: naquele tempo, quando a Atlântida existia, aquele mar era navegável. Isto quer dizer que, na época em que Platão escreveu, a lama e o lodo decorrente da destruição ainda existiam e impediam a navegação, e só vieram a sedimentar-se muito tempo depois. Encontra-se no papiro egípcio Ipuer uma descrição de quando a Terra teria girado como um torno de oleiro. Algumas tradições chinesas, cujos textos sobreviveram à destruição decretada pelo imperador Tang Xuang, 246 a 249 a.C., mencionam que nos tempos do imperador Hou, também chamado Fangyeong, uma imensa vaga de água caiu sobre a terra da China. O primeiro escritor grego, Homero, descreve uma época em que a terra teria gritado como uma trombeta. Também o Talmud e o Midrashim afirmam que a montanha da lei teria se levantado e sacudido, em uma determinada época. Os celtas que viviam nas costas do mar Adriático, na época de Alexandre, afirmavam que seu maior temor era que o céu lhes caísse na cabeça. Os Vedas hindus mencionam um furacão cósmico, uma ventania extremamente violenta que arrasou a terra, em meio à escuridão. Também os finlandeses, samoanos e africanos, entre dezenas de outros povos, possuem tradições nas quais relata-se um desabamento do céu, evento que teria ocorrido em tempos passados. Segundo os antigos relatos da tradição maori, aconteceu certa vez uma catástrofe na qual os ventos lançaram-se desenfreados e precipitaram-se pelo mundo, arrasando a tudo e matando a todos. Os índios Pima também afirmam que o trovão sacudiu a terra, e uma gigantesca massa de água atirou-se para cima, a uma tremenda altura, cortando todas as planícies da América. Para o autor Immanuel Velikovsky, em seu livro Mundos em Colisão, estes acontecimentos seriam bastante recentes na história da humanidade, e teriam ocorrido por volta do século 8 a.C., mais especificamente no ano 687 a.C. Coincidentemente, esta data foi confirmada pelos modernos estudos de dendrocronologia, que, através de um corte circular em um tronco de árvore, estuda as variações ambientais ocorridas em longos períodos. Um corte realizado na gigantesca sequoia permitiu descobrir que grandes transformações na atmosfera, no magnetismo terrestre e nas tempestades magnéticas solares ocorreram nos anos 744 a.C., 702 a.C. e 687 a.C. Velikovsky diz que entre os grandes deuses da antiguidade, o Zeus grego, o Odin islandês, o Ukko finlandês, o Perun russo, o Wotan dos alemães, Mazda dos persas, Marduk dos babilônios, Shiva dos hindus, todos são representados com um raio na mão. Estas imagens seriam simbólicas, indicativas destas grandes catástrofes cósmicas que se abateram sobre o planeta. O escritor José P.F. Goldavage diz o seguinte: em 1949, uma expedição oceanográfica, chamada Atlântida, descobriu uma poderosa massa de montanhas no leito do Oceano Atlântico. Essas montanhas rivalizam ou ultrapassam os mais altos picos das massas continentais. Sondagens feitas por todo o Atlântico sugerem haver existido um grande continente bem acima do atual nível do oceano. Não é uma só área da superfície da Terra que não mostra evidência de repetidas perturbações, grandes desastres e cataclismos mundiais. Esqueletos de baleia foram encontrados nos topos de montanhas, em Michigan e em Vermont. Até hoje nenhuma teoria universalmente aceita jamais explicou a formação de montanhas e a distribuição dos veios de carvão, ou mesmo a causa exata das idades glaciais. Se todos os oceanos do mundo tivessem permanecido em sua presente localização há bilhões de anos, a sedimentação do leito teria milhas de espessura, mas não tem milhas de espessura. O sedimento, sobre os continentes, contudo, é, como sabemos, de milhares, e mesmo de dezenas de milhares de pés de espessura.
Por alguma razão desconhecida, o nível de todos os oceanos da Terra desceu 300 pés durante o tempo do homem moderno. Ninguém sabe de onde veio toda a água da coberta congelada da última era glacial. Sabemos, de fato, que tinha entre 1 e 2 milhas de espessura. Geólogos descobriram que o lago Bonneville esteve, em tempos passados, a 100 pés acima do nível presente do Grande Lago Salgado de Utah, e que o Lago Vitória, na África, foi 300 pés mais alto do que é hoje. Um épico escrito há mais de 35 séculos, a Epopeia de Gilgamesh, narra a versão original na qual presume-se que o livro de Moisés, o Gênesis, foi buscar sua versão do dilúvio. Esta é a mais antiga epopeia conhecida. É uma criação imortal, que pode ser colocada lado a lado das maiores obras da literatura universal. Foi escrita em acádio, impressa em tábuas de argila através da escrita cuneiforme, onde ocupava 12 tábuas, com cerca de 300 versos. Esta obra surgiu das escavações realizadas no Iraque, e são sobreviventes da antiga biblioteca de Nínive, onde hoje existe o Iraque. Esta fabulosa saga fala de um herói, Utnapishtim encontrei em minha vida, aquele a quem os deuses concederam o dom de jamais morrer, e que foi o único sobrevivente do dilúvio universal. Gilgamesh ouviu a história do dilúvio da boca do próprio Utnapishtim. Segundo este, os deuses estavam aborrecidos com a humanidade, e por isto decidiram eliminá-la. O deus Enki, no entanto, resolveu salvar pelo menos um, e instou a que Utnapishtim fizesse uma grande arca, dentro da qual ele poderia salvar-se juntamente com todos os parentes e animais que pudesse carregar. Berosus, um historiador babilônio, menciona que o deus Cronos apareceu a Xisutros e avisou da vinda do dilúvio. Também no Popol Vuh, um livro sagrado da América Central, Coxcox é avisado para construir um barco de madeira para escapar ao dilúvio. No Satapatha Brahmana hindu, o aviso da catástrofe é dado por um grande peixe de chifre. Por todos os relatos dos antigos, é quase certo que a Terra já tenha passado por várias destruições, cada uma equivalente a um fim de mundo para os seus habitantes. É certo, contudo, que nenhuma dessas destruições foi capaz de eliminar completamente a vida na face do planeta, seja ela vegetal, animal ou humana. A tradição hindu afirma que o mundo passa por 4 idades, que chamam Yuga, cada uma com uma longa duração, em milênios. Para esta tradição, estaríamos atravessando a idade chamada Kali Yuga, a era na qual os deuses se retiram da presença dos homens em razão de suas iniquidades e pecados. Mas esta também era dos grandes profetas, que se tornam os porta-vozes dos deuses e que têm por tarefa lembrar constantemente aos homens a sua origem divina. E qualquer profecia de fim de mundo que eles venham a fazer será sempre relativa a uma passagem, uma transição de eras, um evento que pode ser bem comum na história do planeta. Nota: Platão e Aristóteles fazem menção em seus escritos à chamada Idade do Mundo, grande ciclo ou grande ano sideral, o qual se completa a cada 26 mil anos em média. Este é o tempo necessário para se completar a chamada precessão dos equinócios, que é o círculo feito pelo eixo do mundo enquanto o planeta gira como um peão. Para Platão, a cada ciclo uma nova raça viria povoar o mundo, após a destruição da anterior. Algumas tradições bramânicas, que foram posteriormente aproveitadas pela teosofia, afirmam que a história do mundo se faz através de 7 raças, cada uma ocupando um determinado continente. A nossa atual raça seria a raça ariana, que num futuro, próximo ou remoto, deverá ser substituída por outra raça. Também as efemérides dos maias, toltecas e astecas dizem que existem 7 céus e 7 terras, cujas respectivas eras são separadas entre si por vários tipos de catástrofes. A tradição chinesa e a tibetana afirmam que a humanidade já foi destruída por 4 vezes, em 4 idades diferentes. Fim da nota. Antes da passagem do século e do milênio,
Tal como ocorreu na passagem do primeiro milênio, este evento parecia atrair uma aura de fatalidade. Como existia um dito popular, me passará, 2000 não chegará, que incutia no imaginário popular uma crença fatídica e um receio de que esta data marcasse realmente o fim. Este temor persistiu, pelo menos enquanto não aconteceu a transição de idades. Ultimamente, a discussão da moda tem sido acerca do calendário maia, e de sua previsão acerca do fim desta era atual. É certo que o calendário maia de uma exatidão surpreendente, justificando a grande importância que este povo dava à medição do tempo. Sem entrar em detalhes, e muito longe de aceitar a reivindicação de alguns mais fanatizados, segundo os quais a civilização ocidental deve, urgentemente, adotar o calendário maia, trocando o calendário gregoriano pelo calendário baseado em 13 luas. Deve contudo ser ressaltado os pontos de convergência entre este calendário e o calendário de eras hindu, segundo o qual o tempo, também admitido ciclicamente, tem 13 idades, sendo a última chamada Kali Yuga, iniciada em 3102 a.C. Ora, o calendário maia, que também começa por volta desta época, afirma que a atual era terminaria em 21 de dezembro de 2012. Quando ocorreria uma sincronização capaz de fazer o planeta Terra entrar para a comunidade galáctica. Segundo se afirma, este evento não seria pacífico, e sim acompanhado de terríveis calamidades. Conforme se diz, quem viver, verá. Fim.